gente. Boa noite. Hoje, mais um episódio de Oliver e com o nosso patrocinador, The Oliver Óleos Essenciais, a nossa empresa querida que nos patrocina. Mais uma vez aqui, quero agradecer e gostaria hoje de convidar uma queridíssima, maravilhosa, elegante, fofíssima, que vocês vão amar. E ela vai se apresentar pra gente. Se apresente, minha linda. Oi, eu sou Marlene Zene, sou terapeuta emocional, sou mãe da Thali, da Bianca e da Carol, sou avó da Alice e da Sofia, e estou aqui para contar um pouco da minha história, da minha virada de chave, né? Que esse programa É a é a virada. virada, e foi a minha virada de chave, então é um pouco de virada de chave, mas também é a história da minha vida, né? Que Sim. foi... Eu fui casada durante 35 anos e o meu casamento foi muito abusivo, teve violência psicológica, violência financeira, abusos, traumas. E então foi um casamento bem difícil, bem conturbado. Posso só interromper um pouquinho? Aham. Para que você fale um pouquinho sobre você, onde você nasceu, Hum. como que você chegou aqui em Brasília, como que você parou aqui primeiro? Vamos Tá. lá. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, no interior, na roça. Ah, Eu nasci na roça. uhum. Minha mãe alemã, meu pai italiano, com polonês, que é a Konajesc, né? E tive uma educação bem rígida. Minha mãe durona, o pai era carinhoso, amoroso, mas ela sempre foi muito agressiva, batia muito na gente, ameaçava de ir embora, de abandono, e eu tive traumas muito sérios por causa disso, que eu descobri agora. Traumas de infância, dores emocionais. Eu, com 7 anos, me vi agora... Eu, com 62, me vi com 7 anos cuidando da minha mãe, quando eu era criança, para que ela não se matasse. Então, em vez de eu cuidar, de eu ser cuidada, eu Você cuidava passou da a ser minha mãe. cuidando, Então, trocou os papéis. eu tinha uma responsabilidade. Só que eu não sabia disso. Então, isso Sim, tudo me causou muitos traumas, muitas dores sim. emocionais, E você nem sabia que que eu tinha. nem sabia que tinha, que me levaram a Uhum. fazer escolhas. Eu falo que quando a gente tem traumas, quando a gente tem dor, a gente é vítima, porque a gente não faz escolha. Quem escolhe são nossos traumas. E esses traumas me fizeram eu entrar num relacionamento muito tóxico, muito doentio. Mas eu fui criada para ter um casamento, para casar, para cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, porque era isso que minha mãe sabia Passar, né? passar, que ela me Sim. ensinou. Uhum. E o meu casamento foi muito conturbado, foi muita dor, eu fiquei doente. Eu, com 32 anos, eu já tinha pressão alta. Eu tomava remédio para pressão, taquicardia, ansiedade, já começando a tomar Prozac para depressão, e aquela loucura, aquela dor, mas eu sempre querendo aprender muito e melhorar o meu casamento, melhorar todas essas dores, e investia sempre em buscar ajuda, com Uhum. psicólogo, com cursos, mudando de igreja, Uhum. tudo eu fazia para Para. resolver. E o que que você queria resolver? Vamos lá. Então, eu queria Uhum. resolver as dores, os problemas, todas as dificuldades que eu Sim. tinha. Só que como Uhum. eu não resolvia a minha criança, eu focava Você no focava, resultado. você só focava no No outro. resultado, no que Isso, estava acontecendo. Eu isso. levava para a Uhum. psicóloga aquele problema. A Uhum. psicóloga, tá, a gente resolvia o problema. A Mas o que gente estava lá. trabalhava, mas Uhum. a minha dependência lá de infância, o meu Sim. problema, a minha dor, a minha ferida nunca foi acionada. E Hum. isso me levou, assim, eu tinha 30 e poucos anos, 39, eu já tinha hérnia de disco, lombar e Hum. cervical, vários problemas que eu fui desencadeando por causa da falta de resolver os meus traumas, e que eu era abusada Uhum. no casamento, né, Uhum. com vários
dores e traumas. Até porque você não entendia na época que era um abuso. Eu não sabia que era. Exatamente. Você só veio entender muitos anos depois. 35 anos depois. Exato. Você Quando achava ele que me era ameaçou normal. de morte, quando ele me disse Uhum. que ia me matar. E eu aí Uhum. caiu um raio na minha cabeça. Falei, opa, Uhum. isso não vai dar bom mesmo. Sim. E eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa, porque se eu não morrer de doença, eu vou morrer assassinada. Sim, Porque sim, de um jeito ou de outro, eu sim. estava vendo que eu tinha que tomar atitude. Como Daí a gente foi vê que muitas mulheres hoje vivem, né? Assim. exatamente. Não tem coragem. Uhum. E nossa, eu fui muito corajosa. Eu larguei tudo. Eu larguei um apartamento incrível de 4 quartos e fui morar numa kitnet, dividir com a Uhum. minha irmã. Uhum. Nós duas moramos lá um tempo. Minhas filhas foi cada uma para um lado. Foi uma confusão até que depois a gente Se reuniu se de reuniu de novo. novo. E o dinheiro que eu ganhava, eu vendia semijoia e acessórios na época, não dava para me manter. Uhum. Eu estava muito doente, no fundo do poço, eu tinha que ir no psiquiatra, eu precisava de ajuda. No começo, eu comecei a tomar remédio genérico que não estava resolvendo. E o psiquiatra ficou, nossa, você não pode, você precisa tomar o remédio certo, na hora certa, senão tu não vai sair. Eu sei Sim, que foi muita luta, mas eu queria sair. sim. Mesmo eu estando muito mal, no fundo do poço, eu levantava todos os dias de manhã, meditava, orava. Eu ia fazer minhas caminhadas, podia estar chovendo, eu dava um jeito e eu ia. E sempre buscando, Edma, sempre Sim. buscando melhorar, entender, me conhecer, saber Uhum. onde que estava, O que estava o que acontecendo? estava me causando, por que Sim, que eu, tanta dor. tanta dor. Uhum. E aí, o ano passado, eu fiz o curso para terapeuta, Uhum. e nesse curso eu pude me reconectar com a Marlene, eu Legal. pude acolher a minha criança, eu Hum. pude entrar em contato com as minhas dores, com os meus traumas, Bacana. com as Uhum. minhas filhas, Uhum. sarar dessa Dessa criança criança. e Aham. trazê-la comigo, Sim, feliz, saudável, estamos sim. juntos, eu quero você comigo, E você tá amá-la. comigo, e Uhum. amar e cuidar. Uhum. Porque a criança é uma coisa muito pura. Eu acho que a gente não pode perder isso. Que a Sim. coisa mais linda é a pureza de uma Uhum. criança. Então, hoje, Edma, hoje eu falo que eu tô pronta. Eu não tô perfeita, mas eu tô pronta. Ninguém, tá? Estamos É, todos no trabalho, na eu vida. não sou Não perfeita, mas eu tô existe. pronta. Eu tô Isso que aqui para importa. ajudar, para contribuir. Eu Sim, escolhi contribuir com as mulheres, com vítimas de violência doméstica. sim. A minha missão de vida é contribuir com as Eu mulheres. achei lindo quando a gente conversou A sobre minha isso. missão Uhum. é ajudar Sim. por um mundo mais humano, mais fraterno, mais igual, Mais mais justo. justo. E Uhum. falar para essas mulheres que é possível. Eu estou com 62 anos. Tá linda, plena, feliz. E eu consegui. E Uhum. hoje é assim que eu me sinto, Edma. Hoje eu Eu me sei. sinto fazendo parte. Eu não me sentia parte. Eu fazia esforço para viver. Hoje eu não preciso fazer esforço para viver. Que Hoje é lindo. leve, a vida flui. Eu não Sim. preciso mais Uhum. fazer todo aquele esforço, aquela doença. Hoje não. Hoje as minhas células são curadas. Que lindo. Porque eu acho Uhum. que o mais importante é você ter consciência das suas dores, do seu emocional, e daí o seu pensamento já fica melhor e o seu resultado fica melhor ainda. Claro. Porque uma coisa Uhum. compõe a outra. Se você não tiver sarada emocionalmente, os seus pensamentos vão ser distorcidos. E o E o seu corpo, resultado e o meu corpo vai ser ele vai, doente. exatamente, porque as pessoas falam muito, o seu corpo, ele corresponde realmente a como você está emocionalmente. As dores Exatamente. físicas, as doenças, a grande maioria, né? Isso aí, os psiquiatras, neurocientistas, todos batem muito dessa tecla. As suas dores físicas, grande maioria, são relacionadas às suas dores emocionais não Emocional, curadas. exatamente. Sim. Se nós não curar Uhum. primeiro, eu sempre falo, a gente tem 2 passos para evoluir. Primeiro, cure suas doenças emocionais.
Segundo, invista em conhecimento, em sabedoria, em entender, em ter Em autoconhecimento, né? isso, em autoconhecimento, em você ter uma inteligência emocional, porque senão. Porque esse mundo já está caótico, a gente vê. Exatamente. É todo mundo derrubando o Um outro, derrubando o outro. um querendo ser melhor que o outro, e atravessando e derrubando. Se você não se conhece, se você não volta, né? É o que você falou, para o autoconhecimento, para aquela caixinha, volta, volta, volta. Se cuida, sabe? Se conheça, né? Trazer luz. Paz, leveza, tranquilidade. A gente não vive, vai viver doente, ou você vai viver na porta de uma quitanda para comprar suas frutas e verduras da semana, ou você vai viver na porta do Do hospital hospital. ou da farmácia, Exatamente, né? Então a exatamente. escolha a gente está fazendo todos os dias e a gente pode mudar a É, qualquer momento. Esse que exatamente. é o legal, né? E aí tá a prova disso, né? Foi quando a gente reencontrou, né? E esse trabalho que você iniciou, que eu já trabalho há um tempo também, né? Que é no projeto das Das Justiceiras, que são com justiceiras. mulheres vítimas de violência Exatamente, que eu sou doméstica, voluntária, que que eu é ajudo maravilhoso ali onde a gente acolhe mulheres que estão em situações de graves, vulnerabilidade muita muito, muito vulnerabilidade. grave, Sim. que a gente não tem ideia dos casos que tem ali. É Uhum. muita dor, e são pessoas que não têm condição, que precisam de Isso. ajuda, e a gente tem que divulgar o projeto, porque é um projeto muito incrível também. Sim. O projeto Justiceira é muito bom. Então, eu estou lá prestando meu amor, o meu Hum. serviço, o meu olhar, estendendo a minha mão para essas Hum. mulheres que precisam de mim também. Como você sente está trabalhando nesse projeto, está sendo voluntária nesse projeto? Como que é assim, como que você começa e termina um atendimento, assim? Como você se sente? É bem difícil, porque quando você recebe uma vítima, você percebe que as coisas estão acontecendo. Está tendo violência doméstica. Cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas, então é muita coisa. Então é muita agressão, é muita violência, muita morte das mulheres hoje. Então é o que eu falo, as mulheres precisam procurar elas se amar, ter autoestima, não entrar em relacionamentos abusivos, procurar primeiro. Claro que tem muitas coisas que estão acontecendo que as mulheres são violentadas, são na força, mas quando ela puder, entre em contato com ela mesma, se conheça, procure melhorar a sua autoestima, procura se conhecer, saber o que é bom, o que não é, botar limite, porque senão não sai disso, não sai, vira num Uhum. círculo vicioso, num Uhum. looping, e a mulher Não continua, sai. não Uhum. sai. Eu falo assim, uma boa parte, né, quando a gente conversa com elas, é falando o seguinte: aprender a dizer Não, não. Essa esse é o mais palavrinha, difícil. ela é fantástica. É. Aprender a dizer não. O problema, Wedma, é que a gente não aprende a dizer não. Não. A A gente gente não é criada aprende, para isso, a né? Como a gente gente estava aprende, conversando a esses gente dias. aprende que a gente tem que, não vale a pena, deixa pra lá, não. Uhum. Mulher, vamos conciliar sempre, vamos conciliar sempre. Não estou aqui dizendo, indo contra a casamento, a relacionamento, não é isso. A gente está falando sobre violência, Violência, casos de violência, que elas exatamente. podem ser físicas, Moral, moral, financeira, emocional, psicológica, de todas as todas as formas. formas. Porque a gente vê, o pessoal acha muito que é só na classe baixa. Não, Não é, em não é. todas as classes. Em todas as Só classes. que muitas de nós temos vergonha de colocar, Exatamente. né? Falar assim, poxa, eu vivi isso, ou eu vivo Ou eu isso, vivo isso. né? E admitir, né, que vive Sim, isso, porque a gente não quer admitir, a gente prefere, deixa pra lá, tem os filhos, ou tem os filhos, ou você é isso, dependente financeiramente da pessoa, e e você vai deixando, e aquilo vira uma bola de neve. Quando você vê, você não se conhece mais. Quando verdade. acabou o meu casamento, eu não me conhecia mais. Uhum, Eu não sabia mais quem eu era. Porque eu fui educada para ser uma dona de casa. Aí uhum, faliu aquilo.
Aquilo Uhum. acabou. O que sobrou? Sim, e Sobra agora? nada. Quem eu sou? A gente Uhum. morre, acaba, porque você era Uhum. dependente financeira e emocionalmente daquela pessoa, e daí não sobra nada, você tem que se reinventar, você precisa sair. Se não conseguir andar, se arrasta. Eu falo, olha, dá um jeito, se Isso, arrasta, levanta de isso. joelho, mas Uhum. vai para Sim, frente, siga, vale a porque pena. vale a pena. Exatamente, vale a Vale a pena. A pena. paz não tem preço, sabe? Exatamente. Não tem luxo, não tem casa de luxo, não tem, Não, sabe? Não tem nada não que vale te a tua dê a dignidade, paz. a tua dignidade. Eu acho que isso é Exato. muito importante. É Sim, você ser digna e se achar capaz, você pode. sim, Cada uma de nós podemos. sim, A gente tem força dentro de nós que a gente nem sabe e a gente é capaz. Nós sim. precisamos encontrar essa força dentro de nós para lutar, para melhorar. Eu falo que hoje eu quero ser luz na vida das mulheres, porque eu me sinto luz hoje. Eu não Sim, me sentia luz. Aí é. Eu Linda. quero ser luz na vida das mulheres, eu Sim, quero ajudar no que puder, no que bacana. precisar. Eu tô aqui Que para linda. cumprir o meu propósito, a minha missão. E o meu ideal é que elas sejam mulheres mais iguais, que os homens possam olhar também para as mulheres e fazer parte dessa luta. A gente não quer Sim. excluir eles. Não tem nada a ver, não há Não, uma não tem briga nada. de classe. Não, Não. a gente não quer excluir. Uhum. A gente quer que eles venham para a luz também, para que eles saiam dessa posição de machistas e olhem para a mulher como um ser humano, não como um objeto, né, o Edma? Porque Sim. muitos relacionamentos, a mulher é objeto. Sim. Ela está ali Ela perde o valor servindo. a partir do momento que não é mais interessante. Muitos casos que a gente Exatamente. escuta muito isso, né, o tempo Exato. todo. Ou seja, são trocadas por, você não faz o que eu quero, você não faz do jeito que eu quero. Então, assim, eu troco só de quem vai me servir melhor, Exatamente. né? Você não cozinha tanto para mim, você não lava a minha roupa, você não faz isso, você não faz mais do jeito que eu quero, então agora deixa eu trocar, fazer a troca, né? Vamos Uhum. esse Escuto mundo muito isso. mais louco, mais Uhum. descartável. Sim, E se a gente melhorar nosso psicológico, nosso emocional, a gente pode viver muito melhor e muito mais em paz, sim. muito mais fazendo parte do mundo, da natureza, é assim que eu me sinto hoje. Hoje eu faço parte. Eu não me sentia parte. E hoje eu me sinto parte. Bacana. Eu faço parte do mundo, eu posso contribuir, eu tô sim. aqui. Tá, aqui. A prova está aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi, porque as pessoas perguntam muito sobre a meditação. Como ela entrou na sua vida e te ajudou nesse processo? Eu não me lembro como que Uhum. foi, o Edma, mas eu entrei num grupo que se chama Mindfulness, é um negócio assim, Mindfulness, né? Uhum. E aí, todas as manhãs, 6 horas da manhã, o grupo no WhatsApp abria e a gente Legal. fazia meditação Uma meditação guiada. guiada. Legal. Eu gosto de Legal. meditação guiada. Foi Também, muito bom eu para acho. mim, eu prefiro. Eu também. Eu ainda não cheguei ao nível de conseguir fazer sozinha. Não, eu tenho que ser também. guiada. E aí eu fazia meditação, foi muito bom para mim. E eu lia a Legal. Bíblia, eu Legal. leio Provérbios. Legal. Então, assim, tudo que podia ajudar a minha espiritualidade, para ajudar o meu emocional, eu fazia. Bacana. Eu sei que isso é resultado hoje. Onde eu tô, eu sei que é resultado. E eu falo, tem um ditado que fala: o que não te mata, te fortalece. Então, eu sei que a minha vida hoje, eu tenho que agradecer pelos meus pais, que eu amo eles, só tenho que agradecer, porque se eu tô aqui hoje, foi porque eu passei por tudo que eu passei. Claro. Agradeço meu ex-marido, porque ele contribuiu também. Se eu sou essa pessoa forte, se eu tô aqui hoje, ele também contribuiu. Então, eu agradeço, não tenho raiva, não desejo mal, desejo o melhor para ele. Deixo com meus pais o que é deles. Isso. E sigo a minha vida. Isso. Que eu não quero guardar uma dor, não. porque isso corrói, né? Exatamente. A gente sabe então, sobre, eu deixo sobre com isso. eles o que é deles, para mim seguir a minha vida, para mim seguir o que eu vim para ser humana. É só isso que eu quero, ser humana. Bacana. E a gratidão, E a né? gratidão, sim. A gratidão, ela cura. Cura. Quando a gente perdoa
e agradece, não tem coisa melhor. Isso, exatamente. A gente fica leve para viver o que tiver que viver. Exatamente. E as pessoas pensam o seguinte, me perguntam, né? Vem cá, mas a gratidão, quando eu perdoo, eu tenho que conviver? Aí é outro É outro caso. caso, Eu outra falei, história. exatamente, são coisas diferentes. Perdoar é uma coisa. Perdoar uma coisa, você É, querer ser amigo, conviver, já é já é outra outra história. história. Vem muito essa perguntinha para mim. Sim, Mas eu já exatamente. perdoei, mas eu não quero conviver com tal pessoa. Mas tudo Pronto, bem, é mas sua respeita. escolha. Exato, É uma é escolha. uma Eu escolha. perdoo meus pais, meu ex-marido, sei lá, meu irmão, minha irmã, minha família, pessoas que fizeram parte da minha vida que não foram legais, beleza. Agora eu preciso ficar amigo? Aí Aí você escolhe. é uma É escolha. uma Eu escolha. tenho que tirar do meu coração coisas Exatamente. ruins, coisas que Sim, vão. Porque senão você dorme com uma pessoa. Esse é o detalhe. exatamente. Dorme Dorme todos os dias, toda vez. convive, você vai dar mão Sim, para ela. sim. Uhum. Você não tem, se você não perdoar e você não seguir em frente, você vai Sim. andar de mão dada com a Sim, pessoa. o tempo Então, todo. É o que eu falo, perdoa, libera, libera. Porque quando libera. você perdoa, tá liberando a tua vida, não é do outro. Exatamente. O outro, a história é do outro, Uhum. ele que resolve a vida dele. Sim, Mas você precisa. libera, abençoa. Isso que Exatamente. você acabou de falar. Ou seja, desejo bem, porque é aquilo, é uma troca que a gente está aqui o tempo todo. Eu Exatamente. desejo para você, ele vai vir para mim. É o mesmo desejo que eu tenho. Ele volta, Ele volta, ele volta. né? Então, quando eu desejo, quando eu estou emanando, né, essa luz, eu estou emanando amor, eu estou emanando gratidão, né? Aí as coisas Exatamente. fluem, Flui. as coisas acontecem, Isso. tudo flui. Mas, Ed, É isso é maravilhoso. muito poderoso e Muito. verdadeiro. Eu também Mas isso é acredito. muito poderoso e Sim. verdadeiro. Porque Uhum. isso aconteceu comigo. Quando eu tive essa iluminação, essa transformação, parece que caiu um véu, parece que tudo se clareou, tudo Uhum. se tornou. Assim, eu posso ver hoje toda a minha vida de uma outra forma. Legal. Hoje eu vejo como é que foi realmente meu casamento. Sim. As traições, as humilhações, mas que quando eu era casada eu não via. Sim. Então Uhum. hoje eu Você vejo as sofria, coisas como mas não. elas Isso, eram, você como elas. sofria, mas você passava o olho assim para Sim, não. sim. E hoje eu Uhum. vejo como tudo foi realmente. Hoje eu tenho Uhum. clareza. Hoje eu tenho clareza das Uhum. coisas. E eu não preciso mais sofrer por isso, porque foi, Não. já passou. Hoje eu falo não sinto Sem dor. dor nenhuma, não sinto Sim. mais É o que eu dor. falo, isso Eu é a tô cura. curada. Curada, isso é a cura. Olha que delícia. Eu tô curada, Delícia. Quando eu exatamente. estou curada, é isso. Eu vejo a dor, é como uma cicatriz que eu falo, né? Nos meus Uhum. atendimentos, você vê a sua cicatriz, você passa o dedo, você sente, né? Quem já teve filho Sim, cesárea, você sente ali, né? sim. Aquele lugarzinho, às vezes ainda fica, qualquer cicatriz que você tem, ainda um resquício. Sim. Você Fica lembra, sensível. você Isso. lembra que aconteceu, Lembra, né? mas não Porque te você não, dói mas mais. não tem a dor. Não tem mais dor. Pronto, esse é o perdão. Exatamente, não tem mais Uhum. dor. Você segue em frente, você lembra sem sentir dor. Isso. Esse é o Uhum. propósito da nossa vida. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente Uhum. tem que correr atrás disso, porque Uhum. senão a gente não se liberta, a gente vai fazer tudo pensando que tá. A gente pensa na cabeça da gente Sim, que tá fazendo certo, sim. mas o resultado está dando errado. E quando o resultado não tá sendo coerente com o que você pensa e com o que está acontecendo com o resultado, procure ajuda, minha filha. Sim, Vai procurar olhar sim. seu emocional, suas dores, seus Sim, traumas, porque não tem para onde correr. é verdade. Tem que investir nisso para ter uma vida plena, para viver plenamente. Uhum. E esse trabalho que você iniciou, né, que eu já conheço, né, que eu já faço parte das justiceiras, ali onde a gente acolhe esse primeiro momento. Você já bem Eu sou a pegando, pe- você pe- é a eu primeira sou a a ter primeira contato. pessoa que tem Exato. contato com Até elas. chegar pra gente, Isso. vocês fazem Eu é essa que acolho, triagem, né? que estendo a mão para elas.
Então é muito Você pega elas no momento mais mais delicado, difícil na hora que elas que chegam, elas né? estão assim, Bem ariscas. com um pouco de medo, Uhum. porque tem que confiar, né? Elas vão abrir toda a história Sim, delas para sim. a gente, Uhum. para o apoio, que no caso eu faço. Então, ela está ali expondo a vida dela, ela tem que confiar. Então, a gente tem que passar uma confiança que a gente está Uhum. ali para ajudar mesmo, Sim, para dar mão, para ela conseguir ter informações que possam ajudar a ela sair daquela sim, situação, né? sim. E é difícil, a É gente sabe difícil. como é. O rompimento disso, quantas mulheres hoje, né? E essa pandemia aumentou muito. Muito. Veio Muito, assim gente, veio com demais. tudo. É uma Uhum. loucura como Sim, aumentou os casos depois da pandemia. É uma coisa de muito. doido, é Uhum. muito louco. Por quê? O desemprego não justifica isso, a violência da mulher, claro, mas muito o homem muito dentro de casa, Sim. né? E a mulher e o homem ali junto, convivendo. Exatamente. E muitos desempregados, a família com recursos mais baixos, ou até o próprio convívio, né? Que não tem um costume. Tudo isso gerou muita, muita Mas o Edman, para violência. você ver como o relacionamento não estava bom já. Sim, Porque claro. se isso Era causou, só estava só estava empurrando. empurrando. Claro, Porque, porque muitas pessoas, é o que eu falo, nessa pandemia é a hora que você descobre realmente se você está bem ou não no seu relacionamento. exatamente. Porque Que é a hora que você tá é a hora que a gente mais conviveu com mas nossos convive, nossos exatamente. parentes Então o dentro de casa. relacionamento estava já Sim, já estava no no limite. limite. E qual a importância que a gente coloca aqui? Eh, não só que a gente falou do perdão, da gratidão, né? E quando eu também não só perdoar o outro, é o que a gente estava conversando antes, me perdoar. Esse é um fato que para mim, é um dos mais importantes, é o primeiro passo, eu me perdoar. O Sim, que você porque acha? se a gente não se perdoar, perdoar já, você já tem que perdoar lá dentro do ventre da sua mãe, porque tudo já começa lá. Porque Uhum. você pode ter sido, porque o nosso caráter é formado por cinco dores, na verdade, né? Que a primeira é a dor da rejeição. Então, você imagina, lá no ventre da mãe, essa criança já foi rejeitada. Eu posso ter sido rejeitada pela minha mãe. Sim, não Você se pode sabe. ter sido, a gente Sim, não a gente não sabe. sabe, exato. Aí depois vem o abandono, Sim. aí depois vem A a. dor do nascimento também. Pois Uhum, então sim. são cinco dores que formam o nosso caráter, a nossa essência. E a gente tem que perdoar, a gente tem que começar a se perdoar dali. Porque não adianta você ficar carregando. Então você Uhum. tem que se perdoar, perdoar todas as acusações, todas as. A gente está sempre se culpando, esse que é o problema, né, Esse é o Edman? detalhe que a gente estava conversando. Por que que eu falo A disso? gente Sobre se se perdoar. culpa É, demais. Daí a gente não tem que exatamente. aprender a se Uhum. perdoar e Porque a não gente carregar tanta carregar essa culpa. dor de, nossa, eu aceitei isso, nossa, eu vivi isso, nossa, eu concordei com isso, nossa, eu fiz isso, eu fiz mal, porque a gente também faz Uhum. mal, porque quando Minha a gente vive filha, eu agressão, a peço gente é perdão para as minhas agressiva filhas, também. já pedi, Sim, porque eu também causei dor nelas. sim. E falo, e vocês têm A que gente resolver. acaba devolvendo Eu sem peço querer. perdão para vocês, mas quem Uhum. tem que resolver são vocês. Sim, Vão sim, buscar ajuda, sim. porque eu Uhum. não posso fazer por vocês. Eu Sim, fiz o que sim. eu pude, eu também causei dor. Isso. Então é nessa hora que a gente fala, a gente tem que se Se perdoar perdoar, nisso, em exatamente, se perdoar tudo, nisso, em tudo tudo, em tudo. O que eu fiz, o que eu deixei de de fazer, fazer. o que eu me permiti que fizesse comigo, né? Exatamente, É se perdoar mesmo. É exatamente. trazer uma amorosidade pra gente, né? Eu me amo, sabe? Eu sou uma pessoa que erra, que errei, que vou continuar errando, mas eu tô tentando todos os dias Exatamente, e melhorar. continuar É a o que a gente está melhorar. aqui todos os dias fazendo. Esse é o Mas o que eu propósito. fiz que não tem como voltar, eu tenho que me perdoar, Uhum, agradecer e exatamente. seguir. Seguir em frente. Esse eu acho que é um passo bem Não, importante e nesse assim, processo. do jeito que a gente perdoa os pais, perdoa tanta gente, Sim, todo mundo, a gente precisa primeiro se perdoar sim, realmente. sim. É o que eu recebo muito isso
das mulheres, que é a culpa. Uhum. Nossa, é muito pesado. É o que eu mais vejo, é o que eu mais recebo dentro de E isso consultório. implica muito nos relacionamentos, né? Muito. A culpa faz com que a pessoa tome atitudes até mesmo impensadas. Por Sim. quê? Ah, eu sou culpada, então deixa eu Uhum, fazer, porque já uhum, que eu não sou tão uhum, boa, mas deixa uhum. a culpa é minha. É, E é colocado assim, né? Que a gente verdade. conversando, poxa, não, a culpa é minha, deixa eu melhorar para ver se a situação muda, Sim, né? eu sou Eu sou culpada, eu tenho que culpada. buscar ajuda, eu tenho que melhorar. Uhum, E no fundo, se a gente fosse realmente ter consciência disso, que a gente não tem, eu não tinha, quando a gente tem as feridas, a gente emocionais, a gente precisa curar essas feridas, a gente se sente culpada uhum. porque a gente se sente vítima daquilo ali. Sim, A gente é vítima. sim, Aí sim. você não consegue Uhum, se ver de outro jeito. Você uhum, não consegue se ver a protagonista da sua história. Você não consegue ver nada. Você só faz E só vai deixando, empurrando, né? empurrando. Ou seja, um dia após o outro, até quando você cai a ficha e fala assim, como você falou, nossa, ou eu saio Saiu disso, disso, ou eu morro. Porque morta emocionalmente já já está. existia. Ah, ou eu vou morrer de verdade, De como muitas verdade. mulheres Sim. morrem, que a gente vê todos os dias. E quando uma mulher chega pra gente e fala assim, nossa, mas ele me bateu, ou ele fez isso, a culpa foi minha, porque eu não obedeci, Porque porque eu não fiz como entreguei o ele disse. dinheiro como eu Aham. deveria entregar, porque eu não fiz assim, não cuidei da criança como deveria. Ou porque a criança Porque a chorou. criança chorou, aí algumas ainda falam assim, não, é porque ele me bateu porque a comida não estava do jeito que ele gostaria. A gente escuta isso todos os Exatamente, todos os dias, e é dias. É pesado. muita E você dor. falar para essa mulher, você não tem culpa. Não, Ninguém pode não, te ninguém bater, pode. ninguém Não. pode bater em ninguém, isso é errado. É. Até tirar isso, sabe, delas e que falar, você não é culpada. Você é vítima, sabe? E esse trabalho que a gente faz todos os dias de formiguinha, né? Olha, e eu falo assim, parabéns para você que consegue, além de tudo, a dar as mãos para outras mulheres. Esse é o mais lindo, né? Isso é. É a amorosidade do ser humano. Eu posso fazer diferença dando as mãos para outras. Porque as mulheres têm também muito isso, eu observo. Não são amigas, Não são. não são parceiras como os São homens as são. primeiras a... São as primeiras a criticar, a falar mal, a julgar, sabe, a outra. Exatamente. Na época das antigas e tudo, era chamado assim, da minha mãe, quando separou, na época era desquitar que chamava, isso há mais de 40 anos atrás. E uma amiga, né, amiga dela, vira para ela e falou assim, tem uma dó dessas mulheres que desquita, que os... Ai, minha mãe falou assim, Era uma mulher desquitada. Aquela lá não tem desquitada, muito né? valor, não. A desquitada. Desquitada, A né? desquitada. Porque os filhos nunca dão em nada. Olha o que Olha fala tristeza. para uma mulher que acabou... Que tem uma coragem naquela época. Que Pensa. o homem largou, que sumiu, que ficou sozinha com 3 crianças, sabe? Aí você fica assim, e anos depois, essa mesma pessoa, 30 anos depois, 40 anos, sei lá, vira para ela e reclamando dos filhos dela, essa amiga, né? E aí ela falou, pois é, você me lembra, pois é, hoje meus filhos estão bem, estão Todos normais. encaminhados na vida. Normais, né? Dentro da normalidade, né? E aí eu me lembrei da fala que você me fez há 30 anos atrás. E não é a realidade, né? Porque você tinha um marido, está com seu marido até hoje, seus filhos estão todos perdidos. Aí ela falou, poxa, Lilia, você ficou chateada? Ela falou assim, eu fiquei muito magoada, e por isso que eu tô te falando isso hoje. Uau. E isso não se faz. Ela conseguiu falar isso para ela depois de tanto tempo. Ou seja, como aquilo atingiu ela, né? A dor foi muito doído. Foi muito doído.
Então, a gente, para ver que a gente tem que quebrar. Olha as mulheres, como são cruéis umas com as outras, gente. São muito cruéis. E quando a gente fala isso há 30, 40 anos atrás, não, 40 anos atrás, Imagina. Hoje, elas se comportam ainda muitas dessas formas. Sim. A gente vê isso todos os dias. O tempo todo. O tempo todo. Né? São excluídas porque não fazem mais parte daquele rol, às vezes. Exatamente. Eu sinto isso quando Pois eu me separei. Não sente Eu isso? senti isso quando eu me separei. Fala sobre isso. Eu fiquei um pouco... porque quando eu saí da igreja, eu tinha líder lá e tudo. E aí depois eu saí da igreja evangélica, eu me separei, eu fiquei um tempão, assim, me sentindo muito abandonada. Senti muito abandonada. Depois a gente se reconectou de novo, foi se juntando e tal, mas eu passei um tempo bem... No início, você sente um abandono, Abandono, né? me senti. Sim, eu escuto muito isso. É assim, as pessoas começam a... O que você fez de errado? Por que você não deu conta? É a mulher, sempre. O que você fez de errado? O que você não... As religiões, infelizmente, trabalham muito isso. O que você fez? O que você provocou? Né? E também, talvez, a gente mesmo se exclui também, né? Porque tu fazia parte de grupo só de casado. E aí você fica solteira. Sim. E aí fica essa... Como é que eu vou andar agora? Como que eu vou? É bem complicado quando você se separa. Por isso que para a gente trazer essa pauta também eu acho interessante, para que as mulheres entendam que faz parte, né, desse processo até mesmo um sentimento de abandono, né? Abandono social. E precisava, eu acho que a gente tem que estar consciente disso para dar a mão para essa mulher. Sim. Eu me senti um pouco abandonada, porque talvez elas também não sabiam como fazer, né, Edna? Exato, mas é isso. A gente está precisa, falando sobre isso, falar, a gente precisa trazer falar, isso trazer isso. As mulheres precisam olhar para aquela que está ali do teu lado, que está passando, aí às vezes tu vai criticar. Eu fui muito criticada. As mulheres, as minhas amigas falavam, você é louca, você vai largar um homem desse, você vai ficar pobre, você vai dividir, vocês vão isso. Então eu via loucuras. Loucuras. Então, quanto ninguém sabia, ninguém se preocupava com a sua dor. Ninguém olhava para minha dor, eu achava que aquilo era coisa da minha cabeça, ou que eu estava querendo me separar para, sabe, porque eu não estava tendo problemas. Mas é muito difícil isso, é entender a mulher, estender a mão. Isso. E olhar com o olhar, ela está precisando de mim sem julgamento, né, Edna? Sem julgamento. Olhar para essa mulher sem julgar. E é isso que a gente faz no Justiceira. Sim. Aí eu tenho que estar lá sem julgar, ouvir a história dela sem julgar, estender a minha mão, ter um olhar para essa mulher, o que ela está precisando agora, nesse momento. Exatamente. E é isso que nós precisamos fazer, ter esse olhar para a mulher. Quando está separando, está com uma dificuldade, porque eu sempre falo, a gente mora em prédios, em condomínios e tudo, a gente nunca sabe o que está acontecendo. E hoje não dá mais para dizer que briga de marido e mulher não é para meter a colher, porque é para meter, é para falar, é para se meter, está acontecendo alguma coisa, está precisando de ajuda e vamos se meter. Porque o negócio está ficando sério, está ficando feio. Estão morrendo. Então, vamos meter a colher vamos ajudar. E é o que eu falo em todas as esferas, porque as pessoas acham que é só do casal. Mas aí a gente recebe muito o quê? O irmão, um primo, um patrão, de tudo, de todas as formas. Quando a violência doméstica chega, é do homem contra a mulher, de várias esferas. E a psicológica, ela está tão alta quanto a física, que os estragos dela é tão ou mais do que um físico, porque às vezes um físico vem, você passou ali, tu recebeu,
o psicológico é maçante em Maçante. cima da Ele acaba pessoa. com a pessoa, acaba com a autoestima, acaba com tudo. Exatamente. Acaba. Esse é o É, pesado. porque E não é só isso que a gente falou, só o companheiro. Muitas exato, vezes é um outro homem o que tá. O chefe, chefe. qualquer pessoa que Exato. tem Poder. autoridade ali na tua vida, poder, exatamente, Isso. poder. Uhum. Exatamente, isso que a gente Porque tem chega isso Chega. muito. Um dos últimos casos agora que eu atendendo é de uma mulher com um irmão, inclusive. Bem pesado a violência doméstica desse irmão, de assédio de todas as formas. Psicológicas, sexuais e de tudo, porque chega de tudo, né? O que a gente fala. Sim. E é pesado. É essa violência da mulher de subjugar a mulher, né? É trazer para o menos. Você tem que fazer porque você é menos. Não somos Não menos. é. A gente tem que ter de igual para igual. Chega desse menos, chega da mulher objeto. A mulher tem que ter os mesmos direitos, tem que ter uma igualdade. Não é querer ser feminista, nem excluir. Não é nada isso. Nada não. disso. Porque eu acho que já foi. Hoje nós vivemos num outro mundo, um mundo moderno, onde as mulheres querem contribuir, elas querem fazer parte. Eu lembro uma vez que eu estava lendo, acho que foi nas páginas amarelas da revista Veja, que tinha a filha do Donald Trump, a Ivanka, né? Acho que é a Ivanka. E aí ela tinha comprado um lote na Quinta Avenida, em Nova York, e aí os repórteres vieram para cima dela. Como assim? Você querendo, né? Teu pai tem tanto dinheiro, você comprando um lote, né? Para que isso? Ela falou, eu também quero contribuir com o mundo. Eu também quero construir a minha história. E é isso, Edma, a gente está aqui também para contribuir, também para escrever a nossa história. Mas é escolha. Não quer trabalhar? É escolha. Quer cuidar do filho, da casa? Escolheu, mas seja consciente. Isso. Quer trabalhar, quer contribuir com o mundo, com outras pessoas, fazer a sua missão, né? E vai, escolha, vai em frente, não tenha medo, acredita. Nós somos capazes e a gente pode. Sim, a mulher, ela pode estar aonde ela quiser, que é o lema da nossa... Exatamente, a mulher pode estar onde ela quiser. Exatamente, sem isso, sem preconceitos. E para isso, as pessoas parecem que é um pouco clichê, né? As pessoas estão o tempo todo falando isso, mas é necessário falar o tempo todo. Cada vez mais, cada vez mais. Não pode deixar passar. Não. Ontem mesmo, um caso. 2 brasileiras lá, naquele lugar maravilhoso, lá em Paris, ou seja, uma delas foi abusada, ou seja, e as autoridades não fizeram nada. Ela 24 horas depois, para ela conseguir fazer um BO, para conseguir um atendimento médico. Então, assim, a gente vê que isso é algo mundial. Mundial. E como está presente. Sim. Não, lá é Europa, país de primeiro mundo, desenvolvido, mas as mulheres são tão agredidas. Eu estava lendo que parece que 16% das mulheres por dia, eu não me lembro agora, não vão ao trabalho. Deixam de ir do trabalho porque são agredidas fisicamente. É uma taxa muito alta no mundo. Então, as mulheres... Então, você vê que são países de primeiro mundo, mas as mulheres apanham. Sim. É muito complicado. Então, são esses trabalhos, ou seja, é o justiceiro, é o outro grupo, é outro. É aqui, as formiguinhas. A gente faz parte desse grupo aí, ó, das formiguinhas que a gente está na luta para que a gente não deixe nossas filhas, nossas netas, nossas sobrinhas, a nossa geração entrar nesse mesmo processo. É a partir disso que a gente vai quebrando essas barreiras, para que elas possam ser pessoas melhores e elas possam levar, trazer esse legado aí, entendeu? Não queremos derrubar ninguém, não é brigar com o homem, nada disso, não, é junto. É junto, trazer respeito, exatamente. E principalmente essa parte psicológica que é tão afetada. Eu falo como psicóloga que todo dia está chegando dentro de consultório, é bem pesado. Essa parte psicológica pega muito, muito, sabe? Muitas nunca nem receberam um tapa. Mas emocionalmente elas estão destruídas. Né?
E é a hora que a gente tem que acolher essas mulheres. É exatamente. amar, fazer com que elas entendam que elas podem ser amadas e principalmente por elas. Esse é o principal, sabe? Que não podem aceitar nomes trazendo para como que se diz, aquela fala machista de que você não faz, você não pode, eu não Isso, deixo, eu não quero. Tudo é acordado Isso, verdade. entre as pessoas. Tem que ser um Acordo acordo, entre os sabe? dois e cumprir, cada um cumprir a sua Cumprir as parte. suas partes. Exatamente. Que lindo que tá o nosso trabalho, né? Lindo. E mais mulheres chegando, Amém. e mais Isso que a mulheres gente quer, muito chegando. mais. A Justiceira já tem 12 mil voluntárias, já foi atendido mais de 12 mil mulheres, olha. Sim, que coisa é muito linda, né? lindo. E se fazemos parte desse grupo lindíssimo, Lindo. onde existem muitas como nós, que estão aí pelo Brasil todo, né? Fazendo um trabalho bacana, acolhendo cada uma dentro da sua linha e elas podendo entender que é possível. E hoje eu conheço muitas mulheres que estão ali, que foram atendidas pelos justiceiras Sim, e que dali deram a cima. volta e hoje são voluntárias. Sim, tem É histórias muito lindas, legal. lindas de mulheres que Sim. se reinventaram, que conseguiram. Uma delas que tem um papel bem significativo dentro dos Justiceiras, a história dela, tô falando assim, eu nem tô lembrado o nome dela, mas é porque tem uma matéria sobre isso. Ela é uma das vítimas do João de Deus, inclusive, daqueles casos. Aqui de Lá de Abadiana. É um lugar ali. assim, Aham. e artista, muita gente, Sim. que várias mulheres acusaram, ele tá preso, enfim, né, por abusar de mulheres. Uma delas também é uma das que estão ali na linha de frente do projeto. Olha, que incrível. Deu a Muito volta por incrível. cima, né, Que e hoje trabalha, advogada, né, no caso, bem pesado em cima disso. Então, é necessário. sim, é muito importante. Isso é muito importante, as mulheres precisam. E a Justiceira está lá, aberta, quem quiser ser voluntária, ajudar. Sim, sim. Sempre, precisando sempre, receber. E quem precisar, só entrar em contato também. Sim, Porque vai receber o primeiro apoio. exatamente. Eu tô lá para dar o primeiro Sim, para acolhimento. E você tá na linha de frente ali, Tô na ó, linha de para depois frente. distribuir pra gente. Exatamente. É a parte mais importante, eu falo. Exatamente. Que tem que ter essa amorosidade, você né? depois tem que fazer para fazer um resumo de tudo que você ouviu para passar para o resto do grupo, né? Sim. Para ela saber o que está passando, o que está acontecendo, o que essa vítima precisa. Então, é bem importante o primeiro contato. Sim. O olhar de realmente. quem recebe é importantíssimo. É muito importante. Você pega ela assim na hora mais frágil ali, quando ela entra em contato. Sim. E a escrita, né? Algumas fazem por telefone, outras por Não, internet, ou todas têm que ser. Não, a primeira a gente faz pelo WhatsApp, um vídeo chamada, para ela também te ver, eu ver ela, para a gente ter um contato mais, mais próximo. Sim. Aí depois que termina o atendimento, eu faço um resumo escrito. Não pode ser de áudio. Entendi. Tem que ser um resumo escrito é esse que a gente grupo. recebe, no caso. Um resumo escrito para o grupo que está ali o grupo daquela vítima. A gente manda todo o relato e... É onde que vem passando, Isso, né? É onde chega até a gente. Isso. Muito, muito lindo. Olha, vamos incentivar outras mulheres a serem voluntárias no projeto. Exatamente. Que seja Justiceira, que seja outro, tem vários outros também.
funcionando? Eu não conheço outros, mas Tem o da assim... Dani, que fale dele. o da Dani é o projeto Brasilinas. Inclusive, a gente tem até uma reunião marcada para essa semana. Que bacana, fala. E a Dani também me chamou para fazer parte do projeto dela. E que é muito lindo o projeto da Dani. É incrível também. É voltado para as mulheres, violência doméstica. E também surgiu na pandemia, igual a Justiceira. Foi bem na pandemia que estava tendo muito caso, muita violência, e a Dani também começou a Ela também trabalhar com isso. toda essa parte, todo esse... Não é assim mas é diferente um pouco, mas é muito, muito incrível o projeto da Dani também, bem acolhedor. Bem acolhedor, várias pessoas, tem... Muitas voluntárias? Isso, não tem muitas voluntárias, mas tem entidades assim que são parceiros para ajudar. Legal. É bem legal, é bem bom. Bem legal. Porque a gente tem que estar direcionando elas também, né? Falar assim, gente, olha, tem esse aqui, tem outro, para que as mulheres possam entender, né? Exatamente. E porque chega algumas que a gente tem que direcionar para casa de abrigo, né? Casa da mulher, a delegacia, por exemplo, cada uma vai para as advogadas, ou vai para de emprego, precisa de psicólogo, precisa de tanta coisa. E nós no grupo ali da Justiceira, a gente só dá o apoio, né? Você como uma psicóloga, você vai orientar ela, mas você não vai dar terapia para ela, que a gente não faz, né? Mas a gente vai orientar no que ela precisa e vai buscar com a rede que está credenciada, credenciada, né? Exatamente, para encontrar os profissionais que elas precisam. Sim. E eu vejo é muito bacana, muitos conseguem ir para as casas de apoio. Já teve casos de a gente mesmo, juntas com o grupo, tirar mulher de cárcere privado mesmo, sabe? Não é uma, não, são muitas. É bem delicado. É porque as pessoas não querem nem ouvir falar sobre isso. Falam assim, eu não gosto de ouvir sobre isso, né? É chato. Né? É por quê? Porque ninguém quer se envolver. Ninguém quer se envolver. Ninguém quer... E às vezes até vive. Sim. Exatamente. Eu era uma pessoa que eu vivia violência doméstica, e quando eu via os outros praticando violência, eu achava aquilo um absurdo, mas eu não se reconhecia. Não me reconhecia. Então a gente precisa olhar primeiro para a gente, como a gente está, como é que está o nosso relacionamento, como é que eu estou vivendo, eu sou respeitada. E a gente também se respeitar, né, Edma? Sim, exatamente. Saber se posicionar. Saber ser respeitada. Exato. É quando a pessoa vira para você, é o que a gente escuta o tempo todo. Não vai, não faz, não quero, não é assim. Tá? Por quê? Porque a gente vive num país machista. Exatamente, num mundo machista. Mas num mundo muito machista. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se conformar com isso. Não, já mudou muito e vai mudar ainda mais. Onde a gente cria nossos filhos hoje diferentes. Exatamente. Né? Eu falei, a gente tem um grande privilégio de não ter filhos machistas. Exato. Isso é muito legal. Exato. Que mudou já isso, né? Isso já deu uma virada. Mulheres machistas, nossa, né? É o que mais tem. Demais. E a gente que cria esses filhos machistas. E eu falo o seguinte, eu sou fui uma mulher machista também, né? Eu falo, hoje eu sou liberta também de não ser mais uma mulher machista, mas eu também vivi um processo de ser uma mulher machista, de olhar para a colega do lado e também apontar o dedo, e depois eu falar assim, gente, que coisa horrorosa, sabe? Só que a gente conseguiu sair disso. Isso que é muito legal. Isso. E hoje a gente fala, não. Quando eu vejo uma mulher falando mal de outra, a gente chega a me dar assim, um arrepio, que eu fico, gente, que coisa feia. Muito feio. Sabe? Não, traga, acolhe. Ela fez, mas ela errou. Traz ela para você. Por que ela errou? O que levou ela a fazer isso? E você se coloca melhor que ela. Ela errou, mas qual o seu grau de falar assim, erro e acerto? Isso. Sabe? É muita presunção que a gente coloca, né?
É porque muitas chegam e falam Qual o assim, critério que eu estou usando isso, para julgar. julgar, para Uhum, achar que ela errou, uhum. né? Não, Então, mas a como que eu mulher estou chega a sendo isso. melhor? Nossa, mas a fulana errou, vamos excluir Exclui, ela. porque isso E eu sou muito maravilhosa, eu sou eu sou, poderosa, eu sou ótima, não eu não erro. erro. Exatamente. Que eu tô julgando as coleguinhas tudo do lado, né? Agora, e quando a gente olha Exatamente. para o umbigo, né? É aquilo, né? A palavra diz. Você tem como é que é? Cisco Um você olha cisco no cisco do do olho, olho, mas tem uma trave no seu. É isso que eu Exatamente. toda hora faço para eu falar assim, opa, olha a Olha a trave do trave, minha meu. filha. Aham. Que é Exatamente. fácil, É né? É fácil. fácil O você pegar, nosso ego. olhar o erro, né? Quando eu falo erro, não é só no sentido de que a sociedade coloca, Uhum. né? Ai, fulana, como aconteceu, né? Com a minha mãe. Nossa, você desquitou. Não foi acolher ela, não foi perguntar se ela estava Amiga, precisando de alguma coisa. exatamente. Em vez de Eu tô falar, olha, tô aqui, aqui, sou sua amiga, apesar disso tudo, tá tudo bem. Não, agora você vai ser excluída, excluída. né? Então a gente está falando de 40 anos atrás, O que está que acontecendo hoje, que é atual? acontece isso hoje. Eu não vejo muita transformação disso, Uhum. sabe? Eu tô falando de algo que eu vi Exatamente, acontecendo. exatamente. Hoje acontece da mesma forma, só que as pessoas acham que não. É. E não é verdade. A Não é gente tem que estar verdade. brigando o tempo Sim. todo por isso e falando sobre isso. Mulheres, prestem atenção no que vocês estão falando. Se você não está machucando a outra, agredindo a outra por comportamentos que você não gosta, ou você não acredita, ou que você não concorda. Não sou obrigada a concordar com tudo, claro, mas eu não tenho o direito de tacar pedra em ninguém. Exato. Eu não tenho esse direito. Não. E é aquilo, atire a primeira pedra, né? Quem Quem nunca? nunca, meu Deus, quem nunca? Isso. E estamos todos com telhado de vidro. Quem não, né? A gente não pode jamais julgar o outro. Isso, é trazer nós. A gente está falando aqui mesmo sobre as mulheres, é acolher essas mulheres. Porque, por que eu estou batendo tanto nessa tecla da culpa? Porque é o que mais chega pra gente. Quando a gente recebe elas estão culpadas, sentindo, estão vivendo violência e se sentem culpadas disso. E que o relacionamento não está certo, a culpa é delas. É muito Tudo é culpa triste. da mulher. A mulher carrega muita culpa. Sim. Eu chorava igual uma desesperada, louca. Me achava louca já também, porque era tanta... E essa culpa era uma coisa assim que impregnada em mim. Eu sentia muita culpa. Muita culpa de tudo. Tudo era culpa minha. E o meu marido me fazia ainda eu sentir mais culpa. E aí, quando você falava para uma amiga que você queria se separar ou queria... Então, ela dizia que era loucura e você sentia mais culpa ainda. Então, tudo era... Como é que tu não enlouquece? Sim, é enlouquecedor. É enlouquecedor. Claro. Você está sofrendo. O marido te diz que você está culpada. A aí sua tu amiga, fala com a amiga, ela ainda te coloca mais culpa. Mais culpa. Aí tu... Sim, você fala, gente, o que eu tô fazendo nesse planeta? Nessa vida? Eu quero morrer mesmo. Sim, é desesperador. Exatamente. Mas, graças a Deus, você se libertou, conseguiu estar viva de verdade. Eu estou viva de verdade. De verdade, porque esse é que é o mais bacana. Não é só o viver de respirar, estar aqui. Isso aí, mas é vida. A gente vê vida em você. Meu Deus. Né? Isso é muito lindo. Que você tá aí, ou seja, olha, eu consegui passar por tudo isso. Eu estou bem. Eu consigo ainda ajudar outras mulheres. Olha que legal. Essa é a minha missão. Tô aqui. Que lindo. Quero fazer parte desse mundo. Sim. Passe seus contatos. Diga para as pessoas como que, se as pessoas precisarem, pode te procurar. Você está aqui para ajudar também essas mulheres, que esse é o seu trabalho também, e essa é a sua missão. Pois pode já deixar o seu. Vou deixar o meu telefone, 69-9294-8686. Quem precisar de terapeuta emocional,
tô aqui. Pronto. Eu super te Ai, agradeço, foi obrigada, maravilhoso meu te amor. ver tão Eu que linda, tão agradeço. plena, tão feliz, Eu que sabe? E olha aqui, agradeço. cuidando de outras mulheres, isso é Eu que muito agradeço. legal, Eu viu? falo que hoje eu agradeço primeiro para mim, né? Primeira Sim, pessoa a que eu agradeço é a mim pela minha sim, coragem, sim, por eu ter coragem de virar a chave. virou, e bonito. Porque tem vida Exatamente. aí, sabe? E outras mulheres podem estar ouvindo hoje, E se vão estar ouvindo inspirar. e se inspirar. Fala, olha, Exatamente. É eu não esse é preciso morrer, ele não precisa morrer. Seja a luz. gratidão. Obrigada. Obrigada.